Dulce Boza, médica psiquiatra. Posso apresentá-la como especialista em doenças de comportamento alimentar? Ou isso é demasiado pequeno para a atividade que faz diariamente? Não, é o meu eixo principal. É esse o ponto que ocupa os seus dias? É a questão que eu mais gosto de tratar. Qual é o seu poder secreto? Não tenho. O seu superpoder? Não tenho poder secreto. Tenho uma grande curiosidade por aquilo que se passa com as pessoas. E isso leva-me a ir descobrindo muita coisa que não aprendi nos livros, nem no curso, mas aprendi conversando com as pessoas. Ouvindo as pessoas? Ouvindo as pessoas. As pessoas respondem a tudo e explicam tudo. A sério? É sério. Tudo nos ditos ou algumas vezes nos não ditos? Algumas vezes nos não ditos, mas eu considero que nas psicoterapias e na psiquiatria não se deve interpretar. Deve-se interpretar o menos possível. Não estou na linha psicanalítica. Deve-se clarificar. Portanto, quando as pessoas... há qualquer coisa do não dito que é comunicado, a minha perspectiva é clarificar. Quer dizer o quê? O que é que está a querer comunicar? O que é que estou a perceber nos seus olhos e que não sei se é exatamente o que me está a querer comunicar? E, portanto, é assim que vamos andando. Então, mas eu pensava que os psiquiatras, a sua função principal, a sua tarefa principal no mundo era interpretar-nos. Pois, essa é uma linha e uma forma de ver a psiquiatria e uma forma de se atuar dentro da psiquiatria e uma que eu propriamente não sigo. Então, interessa-me saber, esse olhar nos olhos, esse não dito, o olhas para mim, estás a tentar dizer-me alguma coisa, mas não consegues verbalizar? Não é tanto não consegues verbalizar, porque aí eu estou já a classificar o que a pessoa está a conseguir ou não conseguir fazer. É mais, não sei se estou a conseguir perceber o que me quer transmitir. E vai sempre um nível mais fundo? Às vezes, outras vezes passa-se para o básico, para o real, para o concreto, para perguntas muito básicas como acho que hoje está um bocadinho irritada. Ou não, ou acho que hoje há uma luz que vem de si que está e que me parece que o dia foi bom. É uma experiência entre a provocação e o acolhimento? Não, a minha ideia não é provocar. A minha ideia é poder oferecer àquela pessoa um espaço de confiança em que ela possa transmitir-me aquilo que muitas vezes guarda dentro dela com sofrimento ou com mal-estar ou sem saber organizar-se dentro de tudo aquilo que sente e que possa confiar em mim e, portanto, conversar comigo e, portanto, que possa dar a sua opinião e eu dar a minha resposta, porque eu sou dos psiquiatras que falo muito, não falo pouco. Sim. Não, eu não. Vai lá. Eu gosto de falar com as pessoas. E então, quando alguém entra aqui por esta porta, estamos a gravar no seu consultório, pergunta-lhe aqui, ao que vem? Em que é que posso ajudá-la? Em que posso ajudar? Há um doente tipo ou uma doente tipo que recebe? Não. A grande maioria dos doentes que eu recebo há muitos anos são doentes com doença de comportamento alimentar, porque foi no que eu me especializei. Mas continua a haver doentes com depressões, com perturbações de pânico, com perturbações de ansiedade, com tristeza, não depressão. Pessoas. Até onde é que está a fronteira? A fronteira é bem limitada. Uma tristeza que não é uma depressão é uma reação a um acontecimento de vida que magoou, mas que é ultrapassável. É ultrapassável desde que a pessoa consiga compreender onde está e para onde é que quer ir. E é um processo benigno, no fundo? Sim, é um processo normal. Temos o nosso sofrimento, a nossa alegria, o nosso sofrimento, e estamos aqui sempre aqui a variar entre as duas coisas. A depressão, aí já estamos a falar de outra coisa mais séria, mais profunda. Não, muito mais séria, porque a depressão tem uma raiz biológica da constituição do próprio. E é por isso que muitas vezes as pessoas com depressão são mal acolhidas, são mal orientadas e não gostam de ir ao psiquiatra. Porque, as próprias pessoas? Sim, eu acho que ninguém gosta de ir ao psiquiatra. Então, só depois com medo de quê? De que nos que o psiquiatra leia por dentro o que se passa e que a pessoa não quer desvendar. Eu quero guardar aqui estes segredos para mim só? Que é irreal. Um psiquiatra não lê nada por dentro. Um psiquiatra ouve, conversa com a pessoa, partilha os seus pensamentos de psiquiatra e ouve os pensamentos da pessoa e depois constrói-se aqui qualquer coisa que é construída em comum. Mas
E implica-se pessoalmente nessa relação? Claro que se implica. Porque uma coisa é dizer assim, mal comparado, se eu for levar o meu carro ao mecânico, quer dizer, o mecânico tem uma relação com o carro e é uma relação, por um lado, quase transacional, por outro lado, resolve o meu problema. Nos médicos, de alguma maneira, olha, dá-me aqui a barriga, veja lá o que é que se pode fazer por mim. Os psiquiatras não, os psiquiatras usam a linguagem para conseguir entrar ou permitir a entrada no cérebro de cada um neste diálogo? A linguagem, mas sobretudo a observação. Mais do que a linguagem, é observar uma pessoa, ouvi-la e tentar acompanhar, pondo-se no lugar dela, aquilo que ela está a querer transmitir. E não adivinha nada. Intui algumas coisas, pressupõe algumas coisas, mas o psiquiatra não adivinha nada, exceto se for conduzido por teorias. Todas as teorias psíquicas e psiquiátricas foram muito úteis para todos nós que aprendemos. Muito úteis. Para a base. Para a base e que nos acompanham para o resto da vida. Que de vez em quando lá vamos revisitar alguma coisa que disse o Winnicott, ou o Freud, ou enfim, o Jung. Muitos psiquiatras nos antecederam e muitos atuais. Mas a interpretação, interpretar o que a pessoa está a querer dizer, responder, a explicar pela pessoa, é qualquer coisa que tira completamente a criatividade à própria pessoa. A pessoa fica colada à interpretação, na minha perspectiva. Portanto, é quase um preconceito do conhecimento. Se eu se pegar numa régua, na régua do Freud ou noutra qualquer, e colocar sobre aquela pessoa... Acho que não serve para nada. O que eu aprendi do Freud serviu para mim. Para eu pensar sobre as pessoas e para eu poder utilizar pensando dentro de mim própria, não sobre aquilo que a pessoa está a dizer. Interpretar e arranjar uma teoria para explicar o que a pessoa me está a dizer e uma causa e uma explicação, eu acho que não serve para nada, porque o importante é perceber qual é a história daquela pessoa e porque é que ela está aqui e porque é que ela veio falar comigo. Porque ir a um psiquiatra ou ir a um médico é uma decisão muito difícil. É uma decisão de sair da sua própria vida que controla e do seu conforto e do seu bem ou mal-estar, mas da sua vida habitual, ir ao pé de uma pessoa que não conhece, não sabe o que é que vai dizer sobre ela, o que é que vai orientar, se vai controlar a sua vida, se vai dar indicações do que é que deve fazer ou não, e portanto é uma situação muito, muito difícil. Eu acho que hoje em dia não tem nada a ver com há 30 ou 40 anos, com a ideia do que era o psiquiatra. Hoje não tem nada a ver. E, aliás, tem havido algumas pessoas das artes e do cinema que têm... O Woody Allen, por exemplo, desmontou muito esta ideia de que ir ao psiquiatra era uma coisa terrível. Embora a própria experiência dele com os psiquiatras nos filmes é assim uma coisa um bocadinho assustadora. Mas a pessoa vai a um psiquiatra porque tem um sofrimento. E é um sofrimento que não é localizado numa parte física. O que é que lhe dizem? Vamos centrar-nos na questão alimentar, que me interessa estas condições, estas doenças, como é que podemos referir? São doenças. As pessoas entram aqui no consultório, alguém com uma dessas condições, e queixa-se de quê, habitualmente? Nada. Está tudo bem? Não está tudo bem. Então, mas viram o quê? Viram porque a família os obrigou? Não está tudo bem, mas desconfiam muito do que é que aquela pessoa lhes vai fazer. E portanto, a primeiro encontro... Lá está a confiança, não é? Sim, e tem razão. Eu acho que tem razão. Porque as doenças de comportamento alimentar são doenças médicas. Sendo que a psiquiatria é uma especialidade médica. Mas as doenças de comportamento alimentar tratam do sofrimento emocional e psicológico que está centrado num corpo. E o corpo é o principal amigo ou inimigo que nos conduz na vida. No corpo é que tudo se passa. Há uma ideia um pouco romântica de que o cérebro é que é o órgão de eleição e, portanto, o cérebro controla tudo. E o resto é carcaça. Ora bem, e isso leva a que muitas pessoas pensem assim: eu estou deprimida, tenho uma depressão, mas eu hei de ser capaz de controlar isto, porque com o meu pensamento, a minha pessoa, o meu cérebro há de ser capaz de controlar isso, não preciso de me tratar. Às vezes é verdade, ou não? Às vezes é.
Porque há umas pessoas que de facto têm essa. Às vezes mas se calhar não são verdadeiramente as graves depressões. As graves depressões são São biológicas, são biológicas. Portanto, há ali lá está, umas serotoninas, umas não sei do que vale, mas. Há uma constituição biológica que nos acompanha, que vem connosco desde que nascemos e que nos acompanha e de vez em quando, por alguma razão, despoleta uma desorganização do funcionamento mental que se repercute sempre no funcionamento de todos os órgãos. Assim como não só na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso fígado, nos nossos rins, o nosso intestino, o nosso fígado, o nosso esqueleto, os nossos músculos, a nossa pele, que é aquele órgão incrível que cobre todo o corpo e que guarda tudo o que se passa dentro do corpo e projeta para o exterior tudo o que vem dentro do corpo. Quando estamos mais ansiosos, lá está, ficamos com coisas na pele, Ansiosos, às vezes mais tristes, mais ansiosos, mais tristes, mais deprimidos, mais angustiados, mais perplexos, mais confusos. O espelho é o nosso grande amigo ou a nossa grande ameaça? O espelho é um objeto de decoração que nós temos em casa. Apenas isso? E que serve para, de vez em quando, irmos olhar e perceber como é que eu estou hoje. Mas o espelho dá uma imagem estática. O espelho não dá uma imagem em movimento, não dá uma imagem de vida. O espelho é uma espécie de uma fotografia. A gente olha o meu cabelo. Está a ver uma imagem projetada, que é uma fotografia. Não está a ver no espelho sentimentos, emoções, confusões, guerras, angústias. E isso vemos para dentro ou vemos naqueles que nos são mais próximos? Das duas maneiras. Vemos para dentro e vemos na relação que temos com os outros e no que percebemos que os outros estão também a ver em nós, no que os outros projetam em nós. E aí podemos recolher a imensa generosidade, por um lado, das pessoas que gostam de nós e têm cuidado connosco, mas ao mesmo tempo podemos recolher o olhar de julgamento ou de crítica, ou de insatisfação ou desilusão. Olha, estás tão gorda, olha, estás tão magra, estou a usar Às vezes não é preciso dizer. Basta olhar, não é? Basta olhar. Eu um dia perguntei aos meus netos pequeninos, tinham 3 anos, ele 4 e ela 2, e perguntei-lhes, e às vezes pergunto isso aos doentes, perguntei-lhes, foi assim uma ideia que me surgiu, como é que nós sabemos que as pessoas gostam de nós? Que é a grande incógnita na nossa vida. Nós não é difícil sabermos exatamente quem gosta de nós. Conseguimos saber, claro, mas não é uma coisa fácil. E é arriscado perguntar às vezes, não é? Isso acho que não vale a pena. Porquê? Podem desmentir? Não, podem dizer gosto imenso, mas gosta como? Mas gosta de quê? Mas gosta também dos meus defeitos, mas gosta das minhas fragilidades, mas gosta quando eu falho, mas só gosta quando eu tenho sucesso. Portanto, eu acho que não faz sentido perguntar. Acho que nunca faz sentido perguntar a ninguém se gosta de nós. Acho que nós temos que aprender a ver isso. E aos meus netos pequeninos, é curioso que eles hoje lembram-se dessa pergunta e da resposta. Eu disse-lhes, nós sabemos quem gosta de nós pelos olhos. Sem palavra? Temos que aprender a ler o que os olhos das pessoas nos dizem. E aí nós conseguimos perceber. E lá está, nos olhos podemos ver a emoção, a generosidade, a entrega, o cinismo? Podemos, claro que sim. E o amor, e a raiva, e a zanga, e o cinzento. Há pessoas que experimentam mal as suas emoções, que é tudo muito cinzento e portanto não conseguimos perceber o que é luminoso, o que é mais negro, o que é mais triste. Essa é muita das conversas que temos aqui neste gabinete. Mas essa subjetividade, porque no fundo diz-me o que dizem os teus olhos, há uns olhos que são muito claros, há momentos em que nos momentos de paixão ou nos momentos de raiva se calhar os olhos falam muito alto. Há momentos muito baços. Claro que há. A indiferença, por exemplo, é um sentimento que eu imagino muito baço, quase umas cataratas no olhar. Mas, por exemplo, uma pessoa deprimida não quer dizer que não sinta amor e afeto. Pode não conseguir transmiti-lo. Está anestesiada? Está. Apática, no fundo, não é? Está virada para dentro dela e fechada. E, portanto, é difícil comunicar o que sente de bom e de não bom. Está isolada do mundo. Que abre-latas é que usa? O da minha curiosidade.
Vai tentar perceber, vai tentar perguntar então o que é que... Isso ajuda-me imenso desde sempre, desde que eu decidi para a psiquiatria. A minha curiosidade em perceber as pessoas e a vida. No caso das doenças de comportamento alimentar, tenho a ideia, posso ser já desmentido de imediato, de que há uma componente de género. Quando eu penso nas anorexias, por exemplo, estou a pensar em raparigas jovens, adolescentes ou pré-adolescentes. Isto faz algum sentido? Ou estou a ser redutor? Não, é aquilo que tem observado, é aquilo que tem ouvido, é aquilo que tem lido, é aquilo que tem constatado. Agora, neste gabinete passam muitos rapazes. Também. E rapazinhos muito jovens, com 10, 11, 12 anos. Tão cedo? Sim. O que lhes dói? Porque a anorexia e a bulimia não são manias de magreza. Não são uma perseguição de um ideal de magreza. Isso é o que se disse durante muitos anos. Que é aquela coisa do estás tão magra, rapariga, vê lá se comes, ou neste caso estás tão magra. Muitos anos diz, portanto, é impossível compreender como é que uma rapaz ou uma rapariga, ou uma mulher ou um homem, todos passam por estes locais onde se fala destas doenças. É impossível perceber como é que uma pessoa está descarnada, como a pessoa está desnutrida e continua a não reconhecer que está muito mal mas não é porque quer estar assim. Em 30 anos da minha profissão a lidar com estas pessoas, nunca encontrei nenhuma anorética nem nenhuma bulímica que quisesse continuar anorética e bulímica. E então o que é que as impede no fundo de... Olha, eu vou-lhe dizer porque é uma ideia que se tem sobre estas doenças muito recente, de há uns 10 anos para cá, e a ideia não é minha, mas é partilhada totalmente por mim. Durante muitos anos, eu e as pessoas todas com quem eu trabalhava, e mestres com quem eu trabalhei, com quem eu aprendi, costumávamos dizer assim, para se ter uma anorexia é preciso ter uma constituição própria. Não é qualquer pessoa que começa com uma dieta e que cai numa anorexia. Uma bulimia já é uma coisa diferente. E as doentes bulímicas gostariam de ser um bocadinho anoréticas, mas não conseguem. Portanto, há qualquer coisa que é constitucional. E tem havido muita investigação ao longo dos anos da genética e do que se transmite, e de alguns genes já identificados e tal. E eu, durante muitos anos, interroguei-me muito sobre o que é isto da Constituição. Quer dizer, a gente explica isto às pessoas que não lhes sabe explicar outra coisa. Portanto, o que é isto da vulnerabilidade? Há uma vulnerabilidade para ter estas doenças. E é verdade, nem toda a gente tem uma anorexia quando faz dieta, quando perde peso e quando ninguém fica desnutrido e não é toda a gente. Pelo contrário, até quando alguém quer fazer, até luta ao contrário, porque até é difícil fazer. Muito difícil, só as anoréticas é que conseguem. Portanto, na realidade, tem um poder que pode ser uma catástrofe. Não é um poder. Não? É uma vulnerabilidade? É. E há uns anos para cá, alguns psiquiatras europeus que se interessam imenso por estas questões, um dos quais eu cito porque foi a pessoa que um dia ao ouvi-lo falar, eu tive assim uma espécie de uma epifania e tive a resposta à pergunta que durante 30 anos não tive. É curioso. Mas isto na vida é curioso porque de vez em quando há momentos em que as coisas se manifestam. Uma epifania. E foi o que eu senti. Ele estava a falar da anorexia, ele é italiano, chama-se Giovanni Stangelini, e estava a falar da ideia dele e dos estudos últimos sobre a anorexia, também a bulimia, mas mais a anorexia. E a certa altura disse que estas doentes nós temos um sistema dentro do nosso cérebro que tem duas funções fundamentais para nós nos equilibrarmos no nosso corpo e na vida, e que são a propriocepção e a interocepção. A propriocepção é a noção que nós temos do corpo. Cada um de nós tem uma noção que não é absolutamente exata. Se fizer esta pergunta a alguém, como é que sentes o teu corpo, as pessoas ficam baralhadas e não sabem muito bem explicar. Pessoas sem doença, todos nós. A interocepção é uma noção do que é que se está a passar dentro do corpo e nos órgãos, portanto, ser capaz de perceber o meu estômago está a funcionar bem, o meu intestino não está a funcionar bem. De ouvir o nosso corpo? De ouvir e o sentir, mais sentir que ouvir. Estas pessoas que têm uma anorexia nervosa, até ao que se sabe agora, porque a curiosidade e o estímulo e o fascínio da ciência é que está sempre a avançar e está sempre a descobrir coisas e a alterar teorias antigas para outras, este é que é o fascínio da ciência.
E há um autor da filosofia das ciências que se chama Paul Feyerabend e que tem um livro que se chama Contra o Método, e é um livro sobre filosofia das ciências. Mas, para mim, a frase principal daquele livro diz: para se fazer ciência, qualquer coisa serve. É a chave principal para mim daquele livro. E é verdade, quer dizer, as coisas vão mudando e vão substituindo teorias antigas, com base nas antigas, porque não é nada é lixo, só que vai-se acumulando experiência sobre aquilo que já se sabe. Vamos limpando umas arestas, vamos evoluindo, vamos colocando mais uma pedra no castelo. E acrescentando e modificando e pensando, afinal não era bem assim, afinal isto veio mostrar que é um bocadinho de outra maneira. E portanto ele explicou que nestas doentes a interocepção e a propriocepção, a noção de si próprios, está muito fragilizada. E isto pode ser genético, pode ter nascido com a pessoa, pode ter resultado de um trauma grave muito precoce na infância, pode ter resultado de maus tratos e abusos na infância, pode ter resultado de situações de pouco contacto físico levado a cabo com afeto, portanto pode ter havido pouco toque. Falta de amor? De beijo, de abraço? De colo? Pelo toque, o contacto de pele com pele. É por isso que eu digo que a pele é um órgão fantástico que conduz isto tudo. Há muitas crianças que são muito bem tratadas e são muito amadas, mas que as famílias, as mães, os pais, seja quem for, lhes pega um pouco. E portanto há hoje muitos estudos sobre isso, a importância do toque na infância precoce para o desenvolvimento da personalidade. Pensava que isso era uma coisa tão natural como beber água. Pois. Idealmente seria assim, utopicamente seria assim. Assalta-me uma dúvida. O que raio tem isso a ver com a comida? Tem a ver com o seguinte, é que é isso mesmo, quando a pessoa não tem noção do seu próprio corpo e não tem noção da dimensão e da forma do seu próprio corpo, primeiro faz da sua vida uma saga de procura. Como é que é o meu corpo comparando-se com os outros? Portanto, está sempre a comparar-se com o corpo dos outros e define um meio para conseguir ter uma ideia disso que falha sempre, que é o peso na balança. Portanto, se eu pesar 49 estou bem, se eu pesar 50 já estou mal. Se eu pesar 47 estou bem, se eu pesar 40 estou bem, se pesar com 42 já não tenho noção do meu corpo. A noção do meu corpo, o espaço que ele ocupa e como é que ele é, estamos a falar de corpo físico, está diminuída nestas pessoas. E, portanto, eu um dia perguntei, como lhe disse há pouco, os doentes dizem-nos tudo, basta nós perguntarmos. Perguntei a uma adolescente, 13 anos, naquela altura em que o corpo está em mudança permanente e, portanto, que os jovens estão a comparar uns com os outros e a tentar perceber qual é o seu valor através de comparando-se com os outros. E perguntei a uma jovem: como é que te sentes no teu corpo? Aliás, pergunto isto agora muito a toda a gente e já tirei muitas conclusões a partir daí, desde que tive esta epifania com este psiquiatra italiano. E ela disse-me: sinto-me gorda. E eu disse: gorda? Mas o que é gorda? Gorda é a palavra utilizada na comunicação entre as pessoas. Gorda é a palavra cultural. Estás mais gorda? Gorda é a palavra cultural. Ou estás tão magra? Não se percebe muito bem o que é que quer dizer gorda, porque não se está a ver a gordura, não se percebe muito bem o que é que quer dizer. Eu perguntei-lhe: mas gorda? Era uma rapariga que está muito magra, muito emagrecida. Mas gorda como? O que é gorda? Foi a pergunta que eu fiz. O que é gorda? Que parece uma pergunta tola. Há psiquiatras. As pessoas costumam dizer que os psiquiatras fazem perguntas tolas. Os psiquiatras fazem perguntas tolas. Os psiquiatras são um bocadinho tolos. Ou fingem que são tolos. Não fingem, não. Acho que não. Não fingem. Não. Na psiquiatria não se finge. Quer dizer, haverá alguns que fingem. Em todas as profissões, há quem use bem e quem use mal. Mas não, acho que não se finge. Acho que se levantam questões. Que respondeu esta rapariga? Respondeu uma coisa fantástica. Disse-me assim: a minha sensação é que o meu corpo está sempre a mudar. Todos os dias a mudar. E, portanto, eu não sei em que é que ele se vai tornar e como é que ele é. Eu não sei com que conto? Não sei como é que vai ser o meu corpo daqui a um tempo. Não sei como é que é. Isso gera aqui insegurança? Isto gera uma sensação de estar a inchar permanentemente.
E, portanto, cria contramedidas para fazer exatamente o contrário. Tenho que ter noção de como é que é o meu corpo. E curiosamente não, mas na anorexia nervosa, aquilo que as pessoas costumavam dizer muito, e que eu também disse durante muitos anos, até a pensar de outra maneira, é que as anoréticas fazem muito exercício, caminham muito para emagrecer. Mas não é para emagrecer. Porque algumas já estão muito magras. Então é para quê? É para terem a noção do corpo. Porque ao fazer o exercício físico sentimos os músculos, dói-me aqui, dói-me acolá. Hã? É. Estou absolutamente surpreendido. Há muitas doentes anoréticas que tomam um duche de água a ferver, ficando até com algumas queimaduras no corpo, ou água gelada, exatamente para sentirem o corpo. Portanto, precisam de quase extremar esse sentimento de vida, de que estão cá, de que têm um corpo, de que exatamente. Uma apropriação do seu próprio corpo. Precisam de conhecer o corpo, porque sem corpo não conseguimos viver. Não é o cérebro que nos conduz para viver. O corpo é o que nos leva aos outros. E como ninguém vive sozinho, vivemos com os outros e somos os outros, é preciso conhecer o nosso corpo, as capacidades, as dificuldades, as fraquezas. E, portanto, tratar estas doenças é ajudar as pessoas a conhecer o seu corpo. Pergunto-lhe, no caso dos casos extremos, das pessoas que sabem que nós todos sabemos, não é? Que se não comemos, morremos. As pessoas com anorexia não sabem. Mas querem morrer? Não. Não. As pessoas com anorexia, algumas, dadas as circunstâncias da vida e os muitos anos de doença e tudo a falhar, algumas suicidam-se, mas são poucas. As doentes com anorexia nervosa não querem morrer, nem com bulimia. Querem viver, mas não sabem como é que hão de viver, porque não sabem o que fazer com o seu corpo. Mas sabem que o caminho, se continuarem naquele percurso, é inevitável. Não acreditam. Não acreditam. Nenhuma anorética, por mais emagrecida, descarnada, em caquexia, daquelas que precisam de ser internadas, ou então morrem, e algumas morrem, porque não foram tratadas, já não se conseguiu fazer nada. Nenhuma delas acredita que pode morrer, acredita sempre que pode continuar a viver assim e quer ajuda, que isto é que é incrível. É que estas doentes, é isso que é preciso que os médicos percebam isto. Uma doente que diz não como, não quero, não como, falto, não vem, não como, não é porque não quer ajuda, é porque tem um enorme medo do que é que vem a seguir. E portanto não quer arriscar, tem uma falsa sensação que adquiriu um poder sobre o seu corpo, que não tem poder nenhum, perdeu completamente o controle do corpo quando chegou a uma anorexia grave. Mas tem a noção, foi tanto tempo a treinar aquele controle do corpo, que tem um enorme medo do que é que acontece se abandonar aquele comportamento. Portanto, todas as pessoas com uma doença de comportamento alimentar querem ser ajudadas. Isto é uma declaração que eu faço sem nenhuma dúvida. Algumas não são, algumas não aguentam e desistem. Mas precisam de ser convencidas? Não. Precisam de lhes ser dada em muitas conversas uma noção de confiança, de que podem arriscar e de que têm sempre a possibilidade de se arriscarem, podem voltar atrás. Acontece é que qualquer pessoa com uma anorexia nervosa ou com uma bulimia que entrou num caminho de enorme sofrimento sabe que se começar a tratar-se não quer voltar atrás. Mais uma contradição. Mais as contradições da mente humana, do ser humano e da vida. Então, e como é que, para alguém que tem os olhos de uma perita e que está a ver à sua frente um caminho que vai ter à catástrofe se não for possível resgatar aquela pessoa, consegue simultaneamente respeitar essa profunda autonomia daquele ser humano e ao mesmo tempo ajudar aquela pessoa a sair dali? Onde é que está a fronteira? É a minha intenção inabalável de respeitar completamente a autodeterminação e aquilo que a pessoa quer. Mas isso não me impede de dizer à pessoa: mas eu vou estar aqui consigo e vou continuar consigo e não vou abandoná-la se você não quiser. E podemos falar sobre a sua vida assim, com esta doença.
mas vivê-lo um bocadinho melhor, aprender a maximizar um bocadinho as suas capacidades. Mas eu vou estar consigo e vou acompanhá-la nisso. E você, quando quiser, pode ir embora. Quando achar que já não quero. Mas eu vou estar aqui. E não vou desistir. E, portanto, mesmo que me diga eu não quero, eu não vou desistir. Porque acho que quando você perceber como é que pode viver a vida fora desta doença, vai ser uma nova vida e uma nova luz que vem para a sua vida. E, portanto, que é também outra coisa que as pessoas têm medo. Se eu sair disto em que estou há muito tempo, eu sei lá se vale a pena viver de outra maneira. Até porque, no fundo, de alguma maneira estão a ser centro das atenções também? Não estão a ser o centro, estão a ser o centro dos olhares críticos, principalmente críticos. É isso que é difícil. Mas isso é mau? Se sentir isso é mau, imagino todos os dias. Pois é mau, mas é o que acontece, porque a verdade é que as famílias, que também não têm que saber o que é que são as doenças, nem têm que ter estas explicações, nem têm que ser psiquiatras, são famílias, são pais, vivem um sofrimento horrível a ver um filho que se recusa a comer ou que come e vomita. E, portanto, os pais estão com o olhar sempre em cima, a tentar empurrar para que elas compreendam. Ajuda ou atrapalha isso? Atrapalha. Atrapalha. Sim, por isso é que o papel do psiquiatra é trabalhar também com os pais, para lhes explicar o que é a doença e o que é que não faz sentido fazer. Genericamente, as famílias vêm dar uma boa ajuda, ou há momentos em que tem que fechar ali aqui a porta do gabinete e dizer isto agora aqui é entre nós? Não, isso há dois. sempre. Há sempre isso, não é? Em todos os acompanhamentos há sempre um momento em que eu digo agora, se não se importam, deixam-me sozinha com ele ou com ela. Mas há também sempre um momento em que os pais entram e são ouvidos na presença da doente e dizem tudo o que os faz sofrer e as suas dificuldades, e é repetido muito esta frase: nós não sabemos lidar com isto, não sabemos o que é que devemos de fazer, se forçamos, se não forçamos, se ralhamos, se não ralhamos, se deixamos, não sabemos o que é que devemos de fazer. Por favor, ensine-nos. E esta frase repete-se muitas vezes de terapia do mesmo doente, porque aquilo é muito complicado viver como uma doente, ou um doente com esta patologia. É um grande sofrimento para os pais. Como é que lida pessoalmente com o falhanço? Quando não consegue lido mal, porque é assim uma espécie de uma missão que eu pus para mim própria de ajudar as pessoas com doenças de comportamento alimentar a descobrir a vida, uma nova vida. Porque é uma nova vida que descobrem quando se tratam. E, portanto, quando não consigo, fico muito frustrada, fico triste, mas quer dizer, mas depois aceito. Não posso ajudar toda a gente, só quem se deixar ajudar e só quem eu conseguir chegar até à pessoa. Às vezes posso não conseguir chegar até àquela pessoa. Essa teimosia, há bocadinho usou a palavra teimosia, de acompanhar o doente ou a doente respeitando. Acompanhei algumas até morrer. Sem falarmos em nomes, como é óbvio. Quero partilhar alguma história que... Olha, uma história terrível. Os que morreram são sempre histórias terríveis, não, são poucos. Mas há uma história incrível de uma menina com 21 anos que teve internada em Santa Maria, quando eu pertencia à equipa de Santa Maria, que era uma aluna excelente universitária, e uma anorexia gravíssima, e tinha também um lado muito, muito crente na vida do além. E, portanto, ela não queria morrer, mas se morresse, era uma maneira de se encontrar com Deus e de se realizar dessa maneira. Uma pessoa muito especial, muito, muito inteligente e que eu guardo dentro de mim. E eu acompanhei essa, muito doente, caminhava quilómetros e quilómetros todos os dias na cidade. E eu acompanhei essa doente durante aí uns 2 anos, e ela recuperou peso, recuperou estado nutricional, recuperou bem-estar, não completamente, mas foi recuperando. Até que chegou uma altura que eu disse, isto não está, porque há vários parâmetros objetivos para se poder dizer que uma anorexia está tratada. Isto não está resolvido. Há aqui muita coisa ainda para... Pois, mas eu agora já não quero mais. Eu disse, pronto, eu cá estou, se algum dia quiser, volto que eu estou cá. E foi uma viagem, um caminho duro, difícil, mas aproveitou-se para as duas. Desapareceu. Eu tinha uma relação muito próxima com os pais, que recebia muitas vezes e vinham muitas vezes falar comigo e confiava imenso em mim e tal. Pronto, e depois soube mais tarde que esta menina foi fazer, interrompeu tudo o que era tratamento médico que tinha a ver com o corpo, que é o tratamento de um psiquiatra, e foi fazer uma terapia psicanalítica.
onde aquilo que se valoriza é o que se passa dentro do corpo e na mente, e não o corpo. Portanto, não há nenhum psicanalista que pese uma doente com anorexia, que fale de comida, não faz parte da técnica. Fala daquilo que pensa, daquilo que sente, daquilo que angustia. Só. E esta menina, durante o tempo, é claro que depois estas coisas vieram a saber-se, eu sou pelos pais, andava a ser acompanhada e começou a perder peso outra vez, a perder. E um dia eu ia para o hospital e passado para aí uns 2 anos, encontrei-a ali ao pé da cidade universitária a caminhar longamente, outra vez altamente desnutrida. E liguei para casa e perguntei à mãe: eu vi a sua filha, mas está outra vez mal. Pois, mas não conseguimos, ela está a fazer uma terapia, não quero mais, não queria falar do corpo, ela não queria recuperar, ela tinha medo de recuperar corpo. E, portanto, a doutora Dulce está sempre connosco, o seu nome está sempre na nossa cabeça, quando ela quiser ir, ela vai. Mas ela, neste momento, não quer mais nada. Bom, e um dia, estava eu na minha casa de fim de semana, um sábado de manhã, e toco ao telefone, e era a mãe dessa menina, que me disse: doutora Dulce, estamos aqui no hospital e eu ouvi muito barulho. E eu queria telefonar-lhe para lhe dizer uma coisa e eu ouvi... não. 3 dias antes a mãe disse-me: vamos levá-la para o hospital, porque ela desmaiou em casa, tentei fazer respiração boca a boca, não consegui reanimá-la, vamos para o hospital, isto está muito mal, só para a doutora Dulce saber. E era fim de semana e eu disse: então, quando estiver lá e quando os meus colegas virem, diga-me que eu dou dar um salto aí para falar com ela. Eu tinha uma certa esperança que lhe podia transmitir um bocadinho de confiança. De energia. Pois, de energia, não sei. Era uma experiência minha, era uma coisa minha. Bom, e a mãe disse: está bem, quando ela já tiver sido vista e for para os cuidados intensivos, nós dizemos. No dia seguinte, a mãe liga-me e eu ouvi muito barulho à volta da mãe a falar, e a certa altura só ouvi esta palavra: autópsia. E fiquei completamente gelada. Perguntei à mãe: eu não percebi bem. O que é que disse? E ela disse: os médicos estão a perguntar se faz sentido fazer a autópsia ou não. Nós não queríamos que ela fizesse. Eu disse: pois, isso é uma decisão dos médicos, não posso interferir nisso. Eu sei de que é que a sua filha morreu, mas não posso interferir nisso, e, portanto, se os médicos acharem que é preciso. E, portanto, foi horrível esta experiência. Como é que se recupera disso? Como é que a médica recupera disso? Sofrendo, fui ao funeral, fui lá, estive um bocadinho lá ao lado dela, apoiei muito os pais depois vieram algumas vezes falar comigo. Os pais estavam cansados e exaustos cansados desta doença. E para os pais foi quase um alívio isto acabar. E depois, pensando nela e nas conversas que tive com ela, e pensando que isto foi o caminho que ela quis e tinha direito a escolhê-lo. Tinha direito. Não era o que eu queria, mas era o que ela queria. Então, e os casos de grande sucesso? Aqueles que diz isto vai ser mesmo muito difícil e depois há um clique. Esses são muito bons, mas a recompensa... São muito bons, é bom ver uma pessoa a renascer para a vida. Mas a principal recompensa é que uma grande maioria das pessoas que eu sigo, mesmo as que estiveram muito mal, depois ficam minhas amigas. E, portanto, depois, quando tenho um filho, vem-me apresentar um filho. Quando acaba o curso, vem pedir para assinar as fitas. Quando se casam, vem dizer que gostavam que eu fosse ao casamento. Eu não vou. Aliás, passo por lá, mas não vou ao casamento, que é uma coisa de família. Mas, portanto, a recompensa é essa. Mas implica-se mesmo? Completamente. Isso implica-me completamente. E acho que, para mim, não fazia sentido ser de outra maneira. Mas não sou daquelas pessoas que levo para casa os dramas das doentes. Portanto, eu em casa não falo disto. Como é que toma esse banho mental para... Não sei. Isto, acho que a família também não tem que levar com isto, não é? Isto foi eu que escolhi. E, portanto, a família não tem que levar com isto. Como é que um psi lida com os dias maus? Ou como é que cuida da sua própria como saúde toda mental? A gente, como as outras pessoas todas. Com as neuras que todos temos? Igual, e com os mesmos erros, e com as mesmas falhas, e com os mesmos fracassos, e com as mesmas tristezas, e com as mesmas angústias, e com as mesmas sensações não consigo. Igual. Somos todos iguais. Humanos. Estudamos uns para fazer uma coisa, outros para fazer outra. Doutora Dulce Poça, muito obrigado. Obrigada, eu.